Então, o sistema circulatório. Então, primeira coisa, nós podemos dividir o nosso sistema circulatório em duas partes, tá? Existe uma parte que a gente chama de sistema circulatório sanguíneo. Porque essa porção, esse sistema circulatório sanguíneo, vai permitir a circulação do sangue, tá? E nós vamos ter uma outra porção que a gente chama de sistema circulatório linfático. E esse sistema circulatório linfático vai permitir a circulação de um outro líquido, chamado de linfa, tá? Então, esses dois líquidos. Apesar que a gente ouve falar muito mais, a gente acaba conhecendo muito mais falar sobre sangue do que falar sobre linfa, mas nós temos essas duas partes do nosso sistema circulatório. Na aula de hoje eu vou dar um enfoque em sistema circulatório sanguíneo, tá? Sistema circulatório linfático fica para a semana que vem e também vocês vão ouvir mais falar de sistema circulatório linfático numa disciplina chamada imunologia, porque o sistema circulatório linfático ele está muito relacionado com as defesas imunológicas do nosso organismo. Então vocês vão ouvir falar bastante sobre esse sistema circulatório linfático lá nas aulas de imunologia. Então vamos lá, falar sobre o sistema circulatório sanguíneo. Então o sistema circulatório sanguíneo, ele tem duas porções só. Nós temos o coração, que forma o centro desse sistema, tá? E depois nós vamos ter os vasos sanguíneos. O coração, ele funciona como uma bomba. Então ele fica bombeando, ele fica impulsionando o sangue para que o sangue possa circular por dentro dos vasos sanguíneos. Existem diferentes formas de organização, né, do sistema circulatório. Então, assim, o sistema circulatório ele é uma necessidade dos organismos multicelulares. Então, à medida que você vai tendo organismos multicelulares, esses organismos vão ficando maiores, eles começam a ter necessidade de ter um sistema circulatório para distribuir os nutrientes pelo corpo, por exemplo. Então, vocês vão ver esses diferentes arranjos aqui nas aulas de zoologia, nas aulas de fisiologia animal. Aqui nós vamos estar falando do sistema circulatório sanguíneo, né, em humanos, tá? Vamos falar em humanos. Mas isso que a gente vai falar aqui para humanos vale para todos os mamíferos, tá? Vale para todos os mamíferos. Então vamos lá. Quais são então as funções do sistema circulatório sanguíneo? Primeira função, transporte de substâncias. Transporte de substâncias. Então isso é bem assim, claro, eu acho que isso é uma coisa bem... A maioria de nós já tem essa informação, né? Então, por exemplo, os nutrientes. A gente pega lá o alimento, você mastiga, você manda aquele alimento lá para o estômago, para os intestinos, e lá vai ocorrer a digestão dos alimentos. À medida que os alimentos são digeridos, eles vão liberar os nutrientes. E como é que esses nutrientes são transportados pelo corpo? Lá do sistema digestório até todas as células do nosso corpo que precisam desses nutrientes para sobreviver. Quem faz isso é o sistema circulatório sanguíneo, tá? E também as células, à medida que elas vão trabalhando, funcionando, elas geram resíduos, que a gente chama de lixo metabólico, né? Esses resíduos metabólicos, eles também são transportados pelo sangue até os órgãos que vão fazer a excreção desses resíduos. Então, por exemplo, o CO2, o dióxido de carbono, é um resíduo do metabolismo celular. Ele é transportado das células até os pulmões, pelo sangue. E aí os pulmões eliminam o excesso de CO2. Tá? E outros resíduos, por exemplo, são transportados até os rins. E os rins vão eliminar esses resíduos do nosso corpo através da urina. Né? O oxigênio. O oxigênio, a gente falou na aula passada, que foi sobre o sistema respiratório, que o oxigênio ele é absorvido lá nos pulmões e é o sangue que vai transportar esse oxigênio para todos os outros órgãos do nosso corpo. Uma outra função importante do sistema circulatório é que ele atua na defesa imunológica. Tá? Então, no sangue, nós vamos ter células de defesa imunológica. Nós vamos ter lá os leucócitos.
E nós temos vários tipos de leucócitos, mas todos eles são células, né, que estão envolvidas com as nossas defesas imunológicas. E nós vamos ter no sangue também anticorpos. Esses anticorpos são proteínas e que também têm uma função imunológica muito importante. Então, por exemplo, agora nós estamos lidando com a questão da pandemia da Covid-19. Nesse momento, há uma busca muito grande no mundo todo por desenvolver uma vacina contra o vírus da Covid-19. O que você quer com uma vacina? Você quer com a vacina estimular o corpo a produzir anticorpos contra aquele determinado patógeno. Tá? E você também quer estimular as células imunológicas de tal forma que elas sejam capazes de reconhecer mais facilmente e de atacar de forma eficiente esse patógeno. Então, agora tem mais de 100 prováveis vacinas em testes, laboratórios do mundo todo buscando desenvolver uma vacina que seja segura e que seja eficaz para produzir uma resposta imunológica, uma resposta que vai envolver produção de anticorpos que vão ficar circulando pelo sangue e também a sensibilização de algumas células imunológicas para atacar o vírus da Covid-19 e aí a pessoa não desenvolver a doença. Uma outra função importante da circulação sanguínea é a distribuição do calor. Então a gente sabe que nem todos os órgãos do nosso corpo produzem calor na mesma intensidade. Então, os músculos são os órgãos que vão produzir mais calor no nosso corpo, os músculos esqueléticos, né? Então, à medida que o sangue vai circulando pelo corpo, o que ele vai fazendo? Ele vai distribuindo esse calor. Quando o sangue passa por um órgão que está mais aquecido, mais quente, isso vai fazer com que o sangue seja mais aquecido. O sangue, ele capta uma parte desse calor. E depois, quando o sangue passa por uma outra parte do corpo que está mais fria, aí o sangue vai aquecer essa parte do corpo. Dessa forma, a circulação do sangue continuamente pelo corpo mantém uma temperatura mais ou menos homogênea em todas as partes do corpo. Isso aqui é bastante importante para evitar que algumas partes do corpo superaqueçam, enquanto outras partes possam ficar muito frias no corpo. Então isso ajuda a homogeneizar a temperatura no nosso corpo. Então o coração é um órgão, formado principalmente por músculo, o músculo cardíaco. Portanto, ele é contrátil, essa musculatura cardíaca ela pode distender, relaxar e pode contrair. Além disso, o coração é um órgão oco, ele tem 4 cavidades dentro dele. Então, o que o coração funciona? Ele funciona como uma bomba. Ele se enche de sangue e depois ele bombeia esse sangue. Só que nós não vamos começar aqui falando pelo coração. Nós vamos começar falando pelos vasos sanguíneos, depois eu vou voltar a falar sobre o coração. Eu acho que é mais fácil a gente abordar agora os vasos sanguíneos. Então vamos avançar um pouquinho, depois a gente volta lá para falar sobre o coração. Deixa eu só achar aqui onde começa a falar sobre vasos sanguíneos. Opa, quase chegando. Isso, vamos começar falando sobre vasos sanguíneos. Então, o que são esses vasos sanguíneos? Vasos sanguíneos, pessoal, são estruturas tubulares, formato de um tubo, de um cano, por onde o sangue circula. Então, no nosso organismo, em todos os mamíferos, aliás, acho que em todos os tetrápodas, por exemplo, nós temos um tipo de sistema circulatório que se chama sistema circulatório fechado. A Bruna está perguntando aqui que não está aparecendo a aula. Vocês estão vendo a minha apresentação? Não, né? Eu vou... E agora? Ah, tá. Então tá bom. Beleza. Então vamos falar sobre vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Então nós temos no nosso corpo
três tipos de vasos sanguíneos: as artérias, tá? Os capilares sanguíneos e as veias. Vamos começar falando pelas artérias. Então, o que são artérias? Artérias são vasos sanguíneos que levam sangue para fora do coração. É importante entender isso aqui. Essa é a definição do que é uma artéria. Um vaso sanguíneo que leva sangue para fora do coração. Então, as artérias, elas vão levar o sangue do coração, que é o centro do sistema circulatório, para a periferia do corpo. Nessa imagem, isso aqui é o coração, tá? Bem aqui no tórax. Isso que está em vermelho nessa figura são as artérias. Vocês podem ver que nós temos artérias por todas as partes do nosso corpo. Então, à medida que o coração vai funcionando, ele vai bombeando o sangue para dentro das artérias e sempre nas artérias o sangue vai estar fluindo para longe do coração. O sangue vai estar fluindo do coração em direção à periferia do nosso corpo. Essa figura aqui está mostrando um pedaço de uma artéria. E foi cortado aqui para a gente entender quais são as camadas que formam a parede dessa artéria. Então, lá dentro da artéria, nós vamos ter um espaço, que é por onde o sangue vai passar. Esse espaço aqui dentro é chamado de luz da artéria, ou também lumen da artéria. É o espaço aonde o sangue vai passar. E aqui nós podemos ver que a parede da artéria é formada por 3 camadas. Então, a parede de uma artéria é formada por 3 camadas. A camada mais interna a gente chama de túnica íntima, tá? Túnica íntima. E nessa túnica íntima, nós vamos ter essa estrutura aqui, que se chama endotélio. Esse endotélio, ele é, na verdade, um epitélio simples pavimentoso. Tá? Então, isso vem lá da histologia. O que é um epitélio simples? É um epitélio que só tem uma célula de espessura. E por que ele é pavimentoso? É porque essas células são achatadas. Esse endotélio ele tem uma característica de que as células dele são muito aderidas umas às outras. E isso faz com que o endotélio ele seja impermeável. Então o sangue circula aqui por dentro da artéria e ele não consegue atravessar, ele não consegue extravasar a artéria porque o endotélio é impermeável, tá? Uma coisa muito interessante, pessoal, é que as doenças do sistema circulatório, atualmente, no mundo todo, são a principal causa de morte, tá? Então, por exemplo, infarto do miocárdio é uma doença cardiovascular, está relacionado com o sistema circulatório. Acidente vascular cerebral, seja ele isquêmico, seja ele hemorrágico, também é uma doença relacionada ao sistema cardiovascular. São causas de morte muito comuns no mundo hoje em dia. Tá? E por que é tão comum a morte hoje em dia por essas doenças? Isso tem a ver com o nosso estilo de vida moderno. Tá? Hoje, as pessoas são muito sedentárias, né? A maioria das pessoas não pratica nenhuma atividade física. E também tem a ver com o nosso estilo de alimentação. Muitas pessoas têm uma alimentação com muita caloria, né? Consomem muitos alimentos prontos, alimentos muito industrializados, alimentos com muita gordura, com muito sal. Isso tudo causa problemas nos vasos sanguíneos e também ao coração. A hipertensão arterial, então a falta de atividade física e uma alimentação inadequada, também o estresse, né? Hoje em dia as pessoas, todo mundo vive sob bastante estresse, ainda mais nessa época de pandemia, né? Todo mundo bastante estressado com essa situação toda. Isso tudo pode estimular, pode ajudar a pessoa a desenvolver um quadro de hipertensão arterial. E hipertensão arterial é muito ruim para o funcionamento dos vasos sanguíneos e do coração.
Tá? Outra doença que também causa muito problema no coração e nos vasos sanguíneos é a diabetes. A diabetes também é bastante comum hoje em dia. A diabetes, ela tem um fundo, né? Alguns tipos de diabetes podem ter uma predisposição genética, mas também a questão ambiental, né? A alimentação, a atividade física, tá? Tudo isso predispõe a pessoa a desenvolver ou não diabetes. Se uma pessoa tem diabetes e ela tem hipertensão, a chance dela de ter um infarto, de ter um acidente vascular cerebral aumenta muito. Uma outra coisa que é bastante nocivo ao sistema circulatório é o tabagismo. Tá? Então, existem substâncias no cigarro que causam problemas ao funcionamento do coração e dos vasos sanguíneos. Então, tudo isso contribui para que ocorram tantas mortes hoje em dia relacionadas ao sistema circulatório. E uma das coisas que está se descobrindo agora com essa pandemia da Covid-19 é que parece que a Covid-19 pode causar lesões no coração e que essas lesões podem durar bastante tempo, tá? Até depois que a pessoa foi curada da Covid, o organismo da pessoa conseguiu eliminar o vírus do corpo, mas essas lesões que ficaram no coração, elas podem se estender por um período maior. Então, cuidar bastante. Como que você pode cuidar do teu sistema circulatório para envelhecer com mais saúde? Bem, você pode cuidar dele, como eu disse, praticando atividade física regularmente, principalmente atividade física aeróbica. Então, se você fizer uma caminhada pelo menos 3 vezes meia hora por semana, isso já vai ajudar o teu sistema circulatório. Tá? Controlar a alimentação, evitar comer alimentos industrializados em grande quantidade. Sabe esses alimentos que você compra pronto e que é só você às vezes colocar no micro-ondas, esquentar e comer? Esses alimentos eles são muito ricos em gorduras e também muito ricos em sal. E isso é ruim para o sistema circulatório. Então, controlar, tentar comer alimentos mais naturais, tá? E controlar a ingestão de gorduras também, porque isso é prejudicial, tá? Controlar a questão do diabetes, né? Então, fazer exames preventivos para detectar se tem diabetes, controlar a hipertensão, tudo isso ajuda no envelhecimento sadio do sistema circulatório. Então, voltando aqui, né, a parede da artéria, a gente tem a íntima, né, que eu falei, ela tem esse endotélio. Então, uma coisa que acontece muito na hipertensão são lesões no endotélio. Então, por conta da hipertensão, você tem uma lesão no endotélio. Por conta dessa lesão, forma um foco de inflamação. E esse foco de inflamação vai prejudicando a estrutura da artéria. Pode levar à obstrução da artéria, pode levar à ruptura da artéria. O diabetes também. O diabetes causa inflamação no endotélio e isso causa problemas também, altera a estrutura do endotélio. Então, abaixo aqui da túnica íntima, nós temos a túnica média, que aqui está em amarelo. Na túnica média, nós vamos ter células de músculo liso. E essas células de músculo liso, elas vão controlar o diâmetro da artéria. Então, a gente pode ter o que a gente chama de vasoconstrição, ou o que a gente chama de vasodilatação. Quando essa musculatura da túnica média contrai, o que ela faz? Ela vai estreitar a parede da artéria, vai fazer vasoconstrição. Quando essa musculatura relaxa, vai dilatar a parede da artéria. Isso a gente chama de vasodilatação. Esse é um mecanismo importante para controlar o fluxo de sangue pela artéria. Se eu faço uma vasoconstrição, eu vou diminuir o diâmetro da artéria. A quantidade de sangue que vai passar por dentro dela vai ser menor. Se eu faço uma vasodilatação, eu posso ter um fluxo maior de sangue por dentro da artéria. Então, isso vai aumentar esse fluxo sanguíneo. Tá? E por fora, a gente tem uma estrutura chamada de túnica adventícia, que é feita de tecido conjuntivo e que vai se conectar com o tecido conjuntivo que está ali ao redor da artéria. E nessa última imagem aqui embaixo, está destacando essas estrias aqui em azul, tá? Que são fibras elásticas. Então, o que acontece? Aquelas artérias que ficam mais próximas do coração,
elas vão ter bastante fibras elásticas na sua parede. Por quê? Porque cada vez que você tem um batimento cardíaco, o coração joga um jato de sangue dentro das artérias, com uma alta pressão. Então essas artérias, como elas têm essas fibras elásticas, quando o sangue bombeia, essas artérias elas dilatam, tá? Elas dilatam para poder receber esse jato de sangue, e à medida que elas dilatam, a pressão lá dentro da artéria não aumenta tanto assim, por conta desse processo, né, de que essa parede, essas fibras elásticas absorvem uma parte dessa pressão. E, na verdade, elas armazenam essa força. E aí, entre um batimento cardíaco e o outro, essas fibras elásticas vão liberando essa força. E isso mantém uma certa pressão arterial, mesmo entre um batimento cardíaco e o outro. E uma coisa interessante é que à medida que a gente vai envelhecendo, a parede das nossas artérias vai perdendo essa elasticidade, essa capacidade de dilatar quando o sangue chega, quando o sangue sai naquele jato do bombeamento cardíaco. Então a parede das artérias, à medida que nós envelhecemos, vai ficando cada vez mais rígida, né? Vai ficando cada vez mais rígida. E isso contribui para o aumento da pressão arterial. Por isso que é tão comum, né, você ter nas pessoas mais idosas um aumento da pressão arterial. Isso é explicado em parte por esse enrijecimento da parede das artérias. E uma coisa interessante é que o cigarro, né, o tabagismo, ele tende a acelerar esse processo de enrijecimento da parede das artérias. Tá? Ele acelera o processo de envelhecimento da parede das artérias. E isso também ajuda a pessoa a ter uma maior pressão arterial, que por sua vez predispõe a pessoa a ter infartos, acidente vascular cerebral, além de vários outros problemas que o tabagismo causa. Então, isso é um pouco sobre as artérias. Uma coisa interessante é que as artérias, né, à medida que você vai se afastando do coração, a gente consegue perceber aqui nessa imagem que as artérias elas vão se ramificando. Então, a maior artéria do nosso corpo se chama artéria aorta. É essa que está em vermelho, bem saindo aqui em cima do coração. Assim que a aorta sai do coração, ela vai se ramificando e vai formando várias artérias. E essas artérias elas vão se distribuindo pelo corpo e elas vão se dividindo, formando artérias cada vez mais finas. Então nós temos o que nós chamamos de artérias de grande calibre, que são as mais grossas. Essas artérias elas vão se ramificar e vão formar as artérias de médio calibre, que vão se ramificar, formar as artérias de pequeno calibre, até que essas artérias de pequeno calibre vão se ramificar e vão formar as arteríolas. Então as arteríolas, o que elas são? São as menores ramificações das artérias. Então aqui eu tenho uma artéria, lembra que o sangue numa artéria está fluindo sempre do coração para a periferia, que a artéria tem 3 camadas na sua parede, a túnica íntima, a túnica média e a túnica adventícia. E que a parede da artéria vai se ramificando, vai formando ramos cada vez mais finos, até que nessa altura aqui, ó, eu vou ter o que nós chamamos de arteríolas. Então, as arteríolas vão estar aqui, ó, nessa altura, lá dentro dos órgãos. Nós dizemos que as artérias, geralmente, elas vão fazer a irrigação dos órgãos. As artérias é que vão levar sangue para um órgão, tá? Então, as arteríolas são as mais finas ramificações das artérias. Isso ocorre lá dentro dos órgãos já. As arteríolas, elas são muito importantes para controlar o fluxo de sangue dentro dos órgãos. Porque o que acontece? Nessas arteríolas nós temos estruturas que funcionam como esfíncteres. Né? Isso aqui é feito de músculo. Então, quando esse músculo relaxa, as arteríolas ficam distendidas e aí eu tenho mais sangue fluindo por um órgão. Quando essas arteríolas se contraem, elas bloqueiam a passagem do sangue e eu tenho menos sangue fluindo por dentro de um órgão. Na sequência, o próximo tipo de vaso sanguíneo que nós temos são os capilares sanguíneos. Tá?
Os capilares sanguíneos são os mais finos vasos sanguíneos que nós temos no nosso corpo. Eles são microscópicos, tá? E eles surgem através da ramificação das arteríolas. Então, nós temos as artérias, elas vão se ramificando, elas penetram nos órgãos, formam arteríolas, e essas arteríolas, elas vão se ramificar, isso lá dentro dos órgãos, e vão formar os capilares sanguíneos, que são os vasos mais finos. E nós temos no nosso corpo uma quantidade absurdamente gigante de capilares sanguíneos, tá? Para vocês terem uma ideia, se estima que se você conseguisse pegar todos os capilares sanguíneos de uma pessoa e alinhar esses capilares, eles formariam uma linha de cerca de 100 mil quilômetros, tá? Cerca de 100 mil quilômetros. De tão volumoso, de tão grande a quantidade de capilares sanguíneos que nós temos. Só que eles são muito fininhos, tá? Muito fininhos, eles são microscópicos. E uma outra coisa interessante é que a parede de um capilar sanguíneo só tem uma célula de espessura. Aquelas outras camadas que eu falei que tinha na artéria desaparecem. Aqui só fica o endotélio, só sobram as células endoteliais. Alguns capilares sanguíneos, eles são tão finos que as células sanguíneas têm que passar uma de cada vez por dentro do capilar sanguíneo. Tá? E muitas doenças, pessoal, causam lesões em capilares sanguíneos. Por exemplo, a diabetes. A diabetes tende a causar lesões em capilares sanguíneos. E isso, por exemplo, faz com que pessoas diabéticas tenham uma predisposição muito maior à cegueira. Por quê? Porque você vai tendo uma lesão nos capilares sanguíneos que nutrem a retina, e isso prejudica a nutrição da retina e é um dos fatores pelos quais a diabetes pode levar à cegueira. A diabetes hoje é uma das principais causas de cegueira na vida adulta. Essa lesão que o diabetes faz em capilares sanguíneos também ajuda a explicar o porquê que o diabetes causa problemas nos rins. A maioria das pessoas hoje em dia que faz hemodiálise, porque tem insuficiência renal, são diabéticos. Então, o diabetes vai causando lesões nos capilares lá nos rins e isso prejudica o funcionamento do rim, pode levar a pessoa a uma insuficiência renal. Tá? Então, os capilares são os vasos sanguíneos mais finos e eles também são muito importantes. Por quê? Porque são os vasos sanguíneos através dos quais ocorrem as trocas entre o sangue e os tecidos. Como os capilares eles têm paredes muito finas, através das paredes aqui dos capilares é que vão ocorrer as trocas. É que, por exemplo, os nutrientes vão sair do sangue e vão se difundir para os tecidos. Que os resíduos metabólicos dos tecidos vão se difundir para dentro do sangue e vão ser carregados para os órgãos de excreção. Tá? Então, só no nível dos capilares é que você vai ter trocas entre o sangue e os tecidos. Ok? Isso aqui é um outro ponto. E aí vamos falar sobre as vênulas. Tá? Lembra que eu disse que nós temos 3 tipos de vasos sanguíneos no nosso corpo. Nós temos artérias, nós temos capilares sanguíneos e nós temos as veias. As artérias, nós já falamos delas. Artérias são os vasos que levam o sangue para fora do coração. Os capilares sanguíneos são os vasos mais finos, microscópicos, e onde ocorrem as trocas entre o sangue e os tecidos. E as veias? As veias são os vasos sanguíneos que levam o sangue de volta ao coração. As veias levam o sangue em direção ao coração. Tá? É o contrário das artérias. As artérias levam o sangue para fora, para longe do coração. As veias levam o sangue em direção ao coração. As veias levam o sangue da periferia do corpo em direção ao coração. E as veias mais finas que nós temos no nosso corpo são as vênulas. Tá? Essas vênulas,
elas vão se formar lá dentro dos órgãos. E elas vão se formar pela junção, pela confluência dos capilares sanguíneos. Então a gente pode observar aqui o seguinte, ó, a artéria vai se ramificando até formar as arteríolas. As arteríolas penetram lá dentro dos órgãos, se ramificam e formam os capilares sanguíneos. Esses capilares eles voltam a se juntar, eles voltam a confluir e vão formar então as vênulas. Ó. Aqui nós temos as vênulas, as veias mais finas. Tá? E aí essas vênulas vão se juntando, vão formando veias de pequeno calibre, as veias de pequeno calibre vão se juntando, vão formando veias de médio calibre, que vão confluir, vão se juntar, até formarem as veias de grande calibre, que vão terminar no coração. Então, as artérias começam lá no coração, né, e levam sangue para a periferia do corpo, e as veias recolhem esse sangue na periferia do corpo e levam de volta para o coração. Por isso que nós dizemos que as artérias, elas fazem a irrigação. Nós usamos o termo irrigação arterial, ou seja, quando a artéria leva sangue para os órgãos. E nós usamos o termo drenagem venosa, quando as veias trazem o sangue de volta para o coração. Então, as vênulas elas vão confluir e vão formar as veias, né, que levam sangue de volta para o coração. Quando a gente vai comparar veias com artérias, uma coisa interessante é o seguinte, ó, se nós compararmos uma veia e uma artéria que tem o mesmo calibre, que tem o mesmo diâmetro, o que a gente vai perceber? Nós vamos perceber que a artéria ela tem uma parede mais grossa, mais espessa do que a parede da veia, tá? Por que a artéria vai ter uma parede mais grossa? Porque a pressão sanguínea, tá? A pressão do sangue dentro da artéria é maior. As veias vão ter uma pressão menor. A pressão arterial, ela é maior do que a pressão venosa. A pressão venosa, geralmente, ela é em torno de 1/6 só da pressão arterial, uma pressão bem menor. Por isso as veias têm uma parede mais fina. Mas a parede das veias tem as mesmas camadas. Vai ter lá a túnica íntima, vai ter a túnica média e vai ter a túnica adventícia. Mas, né, com uma espessura reduzida pelo fato da pressão aqui ser menor. Tá? Uma outra diferença que nós vamos ter nas veias é que dentro das veias nós vamos ter essas bolsas, ó, essas estruturas aqui que parecem bolso de camisa. Okay? Cada uma dessas aqui é uma válvula. Uma válvula. Elas ocorrem sempre em pares dentro das veias e vão formar o que nós chamamos de valvas. Então, cada uma é uma válvula. As duas juntas aqui são uma válvula venosa. Então, dentro das veias nós temos as válvulas venosas. Para que servem essas válvulas venosas? Elas servem para permitir que o sangue flua apenas em uma direção. Então, dentro das veias, o sangue só consegue fluir em direção ao coração. Se o sangue tenta voltar, o que ele faz? Ele enche cada uma dessas válvulas e aí elas encostam uma na outra e aí elas vão fechar esse espaço dentro da veia. Elas vão bloquear o lúmen da veia e aí o sangue não consegue voltar. Então essas válvulas aqui, elas são importantes então para fazer com que o sangue flua somente em uma direção, sempre em direção ao coração. O sangue não consegue fazer um refluxo, tá? E uma coisa muito interessante e que é muito comum, né, é que em algumas pessoas, em algumas situações, você pode ter um enfraquecimento da parede da veia, tá? Um enfraquecimento da parede da veia. E isso pode levar a uma incompetência dessas válvulas.
de tal forma que essas válvulas elas não conseguem mais fechar completamente. Elas não conseguem mais impedir o refluxo do sangue. E aí o sangue começa a fazer refluxo, começa a voltar e começa a acumular sangue dentro da veia e aumentar a pressão dentro da veia. E a veia pode não aguentar essa pressão. Então você pensa assim, nós temos veias, né? Tem uma veia que começa lá no pé e que termina lá em cima, na região da virilha. Ela é mais ou menos reta assim. Se as válvulas nela vão ficando incompetentes, ela não vai aguentando e vai acumulando sangue, uma hora o que acontece? A parede da veia não aguenta e ela tem um colapso. E aí a veia fica assim, ó, toda torta. Ela forma varicosidades, tá? Os populares varizes. Então, essas varizes são causadas por incompetência das válvulas, por enfraquecimento da parede da veia, aumento, retenção do sangue, aumento da pressão, e aí você tem aquela veia toda encurvada. O que causa essas varizes? Tem uma série de fatores. Tem uma predisposição genética, tá? Também, isso é muito mais comum em mulheres do que em homens. Homens têm problema com varizes também, mas é mais comum em mulheres. E tem uma predisposição genética. Então, se a sua mãe, né, as suas tias, as suas irmãs têm muitos problemas com varizes, é bem provável que você vai ter problemas também com varizes, tá? E também, assim, falta de atividade física, a pessoa que fica muito tempo em pé, né? Excesso de peso, gestação, tudo isso predispõe ao aparecimento de varizes, tá? Uso de anticoncepcional oral, alguns tipos de anticoncepcional oral aumentam o risco de ter varizes, e o tabagismo também. O tabagismo ele também afeta a parede da veia, causa enfraquecimento e predispõe à formação de varizes. Essas varizes, além do problema estético, né, compromete o fluxo de sangue e causa também desconforto, causa dor, tá? Então, cuidar bem aí das veias, né? Manter a atividade física, evitar o tabagismo, tudo isso cuida, né? Melhora o funcionamento das tuas veias, tá? Uma outra coisa interessante e importante quando a gente fala de veias é que nas artérias, né, o sangue ele tem uma pressão maior. O coração impulsiona o sangue para dentro das artérias com uma alta pressão. E isso facilita o fluxo do sangue nas artérias. Agora, como eu já disse, a pressão do sangue dentro das veias é bem menor do que a pressão do sangue dentro das artérias. Tá? Bem menor. E aí o que acontece? Nós temos, por exemplo, vasos sanguíneos, né, veias que tem que levar o sangue dos pés até o coração. E normalmente a gente fica em pé. Então esses vasos têm que levar esse sangue contra a força da gravidade. Então a pressão, normalmente a pressão do sangue dentro dessas veias não é suficiente para impulsionar o sangue dentro das veias. Aí vem a importância desse mecanismo que está sendo mostrado nessa imagem aqui, ó. Isso aqui é chamado por alguns livros, por alguns autores, né, de mecanismo de ordenha muscular das veias. Tá? O mecanismo de ordenha muscular das veias. Como que funciona isso aqui? Quando você movimenta o teu corpo, você usa os músculos esqueléticos, tá? Esses músculos, quando eles se contraem, eles diminuem de comprimento, mas eles aumentam de diâmetro. E aí os músculos, o que eles fazem? Eles comprimem as veias. E à medida que os músculos vão comprimindo as veias, eles empurram o sangue que está dentro da veia. Como a gente tem as válvulas, o sangue não consegue fazer refluxo. E aí ele é impulsionado sempre em direção ao coração. Então os músculos, essa ação da musculatura comprimindo e ordenhando as veias é muito importante para impulsionar o sangue nas veias. Isso aqui é bastante importante, principalmente nos membros inferiores, tá? Para bombear o sangue para cima, em direção ao coração.
Você pode reparar, quando você fica muito tempo parado, né, por exemplo, se você for fazer uma viagem muito longa de carro, de ônibus, que você vai ficar muitas horas sentado, parado, é muito comum algumas pessoas terem um inchaço nos pés. Por que tem aquele inchaço? Porque como você está parado, sentado, você não está usando a musculatura, esse mecanismo não está entrando em ação. Com isso, o fluxo sanguíneo ali, o retorno venoso, né, pelos membros inferiores, fica muito lento. E aí o líquido começa a sair do sangue, se acumular nos tecidos, faz aquele inchaço, aquele edema no tecido, porque, né, a velocidade de fluxo do sangue está muito lenta. Tá? Depois a pessoa volta, né, a caminhar, volta a usar a musculatura, o sangue volta a ter o seu fluxo normal e aí esse líquido acaba sendo drenado depois. Tá? Então, são algumas considerações sobre as veias. Ok? Então, como a gente viu, ó, nós temos, no geral, a gente vai ter esse sistema que a gente está vendo aqui, ó, no número 1 e no número 2. Né? Nós temos lá a artéria, que vai ramificar, formar a arteríola. A arteríola vai dar origem aos capilares sanguíneos. Esses capilares vão formar vênulas. Então, no geral, é isso que a gente tem nos órgãos. Tá? O sangue chega no órgão, passa pelas arteríolas. O sangue passa pelas arteríolas, passa pelos capilares. Aqui vão ocorrer trocas entre o sangue e as células. E aí depois esse sangue entra na vênula e vai para o coração. Uma coisa que pode acontecer em alguns lugares é isso aqui, ó, o que nós chamamos de anastomoses arteriovenosas. Aqui eu tenho uma conexão direta, ó, entre uma artéria e uma veia. Não tem capilar, então a gente pode ter esse tipo de situação. A gente tem isso aqui, por exemplo, na pele. A gente usa isso para regular a temperatura do corpo, né? Perdendo mais ou menos calor na pele. Tem uma outra situação, que são capilares glomerulares, que ocorrem lá nos rins, a gente ainda vai estudar. Né? E ainda tem uma situação, que é quando eu tenho duas redes de capilares que são ligados por veias. Isso aqui a gente chama de sistema porta. A gente vai ver isso aqui, por exemplo, no sistema digestório, né? E a gente vai ver isso com mais detalhes. Ok? Então, o assunto de sistema de vasos sanguíneos era isso aí. Vamos falar um pouco agora sobre o coração. Voltar lá no começo e falar um pouco sobre o coração. Opa, isso. Então, isso aqui eu já tinha falado, né? Dado uma definição sobre o que é o coração. Nós vimos que o coração é um órgão muscular, né? Portanto, ele é contrátil, ele é oco. Por que ele é oco? Porque ele tem 4 cavidades dentro dele. Tá? Então, como que são essas cavidades? Ó, nós vamos ter no coração esse AD aqui e esse AE, são os átrios. Então, aqui a gente tem o átrio direito e aqui do outro lado o átrio esquerdo. O VD e o VE são os ventrículos. Então, nós vamos ter aqui o ventrículo direito e aqui o ventrículo esquerdo. Tá? E vocês podem perceber que essas setas aqui estão indicando a direção em que o sangue flui. Okay? E vocês podem perceber também que tem cores diferentes. O lado direito do coração, ou seja, o átrio direito e o ventrículo direito, estão marcados aqui em azul. Enquanto que o lado esquerdo do coração, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, estão marcados em vermelho. Por que isso? Pessoal, acontece da seguinte maneira. O lado direito do coração, o que ele faz? Ele recebe o sangue que está vindo de todas as partes do corpo. Aquele sangue que já oxigenou os tecidos. Aquele sangue que já captou o CO2 dos tecidos. Então é um sangue que é pobre em oxigênio, tá? Pobre em oxigênio e é rico em CO2.
nós dizemos que esse é um sangue venoso. Então esse sangue ele vai chegar aqui no lado direito do coração, no átrio direito, vai passar para o ventrículo direito e do ventrículo direito ele vai ser bombeado para os pulmões. Então, o lado direito do coração recebe o sangue venoso e bombeia esse sangue venoso para os pulmões. E o lado esquerdo? Por que ele está representado em vermelho? Porque o sangue que passa pelo lado esquerdo do coração é um sangue que é rico em oxigênio e pobre em CO2. Tá? Por quê? Porque depois que esse sangue é oxigenado lá nos pulmões, ele retorna para o coração e ele chega no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, o sangue passa para o ventrículo esquerdo. E o ventrículo esquerdo bombeia esse sangue agora para todas as partes do corpo. Então, a função do lado esquerdo do coração é receber o sangue oxigenado, o sangue rico em oxigênio, pobre em CO2, que nós dizemos que é um sangue arterial, e bombear esse sangue arterial para todas as partes do corpo. Tá? E aqui dentro do coração, pessoal, não há comunicação entre o lado direito e o lado esquerdo. Tá? Esses dois lados são separados. Okay? Então, qual que é a função do coração? Ele funciona como uma bomba, ele impulsiona o sangue para dentro da rede vascular. Aonde que está localizado o coração? Ele está localizado no tórax, entre os dois pulmões. Então, essa imagem aqui, a fotografia no cadáver, a gente tem tudo isso aqui é o coração. Aqui está um pulmão, o pulmão esquerdo, e aqui está o pulmão direito. Então, se nós fizermos uma linha passando bem pelo centro aqui, ó, a minha linha ficou bem torta, tá? Mas tudo bem. Dá para a gente perceber o seguinte, ó. A maior parte do coração, cerca de 2/3 do coração, vai estar do lado esquerdo do tórax. E apenas cerca de 1/3 do coração vai estar no lado direito do coração. O coração ocupa muito mais espaço no lado esquerdo do tórax do que no lado direito. Por isso que o pulmão esquerdo acaba ficando menor, né? Nós vimos isso na aula sobre respiratório, que enquanto o pulmão direito tem 3 lobos, o pulmão esquerdo só tem 2, né? Por conta de que o coração ocupa bastante espaço aqui. Como que é a morfologia do coração por fora, a morfologia externa? Ó, nessa imagem a gente está olhando para o coração de frente e nessa imagem a gente está olhando o coração por trás. Tá? A gente percebe que o coração tem um formato cônico, né? Ele tem um formato de pirâmide. Só que é uma pirâmide que está de cabeça para baixo. Então, essa região aqui em cima, tá? Que fica voltada então, para cima e para a direita, essa região mais volumosa é a base do coração. Ok? Então, a base do coração é essa região aqui. Ó. Isso aqui é a base do coração. E o restante, essa região que fica voltada para baixo e para a esquerda, é o ápice do coração. Então, todo o restante aqui é o que nós vamos chamar de ápice do coração. Tá? Aqui na base vão estar quem? Os átrios, né? E também aqui vão desembocar os vasos sanguíneos, né? Os grandes vasos sanguíneos. E o que vai ter aqui no ápice? Aqui é onde vão estar os ventrículos. Tá? Além disso, também a gente pode dizer que o coração ele tem 3 faces, ele tem 3 lados. Ele tem uma face, que é essa que vocês estão vendo aqui, que é chamada de face externo-costal. Por que externo-costal? Porque está voltado para o osso externo e para as cartilagens costais que ficam aqui na frente. Tem uma outra face, que é a face diafragmática. A face diafragmática do coração é essa aqui de baixo. Ó. É essa que está repousando sobre esse músculo aqui, que é o músculo diafragma, né? O principal músculo da respiração. Nós já falamos sobre ele. E a outra parte do coração é a sua face pulmonar. A face pulmonar é essa daqui, ó. É essa que está em contato com o pulmão
esquerdo, é essa face que está voltada para o pulmão esquerdo. Tá? E como eu já disse, lá dentro do coração, nós temos 4 cavidades. Na região da base do coração, nós temos os 2 átrios, átrio direito e átrio esquerdo, e na região do ápice do coração, 2 ventrículos, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. E essas cavidades são separadas. Então, os 2 átrios são separados por essa parede aqui, ó. Essa parede é o que a gente chama de septo interatrial, tá? É essa parede aqui, ó. E os 2 ventrículos são separados por uma outra parede, chamada de septo interventricular. E entre os átrios e os ventrículos tem uma outra parede, chamada de septo atrioventricular, aqui e aqui, ó. E aí uma diferença que a gente percebe aqui é o seguinte: os septos interatrial e interventricular, eles não são perfurados. Então não tem passagem de sangue do átrio direito para o átrio esquerdo, nem vice-versa. E também não tem passagem de sangue do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo, e nem vice-versa. Agora, o septo atrioventricular, ele é perfurado. Tem uma perfuração aqui e tem uma perfuração aqui. Então, isso permite que o sangue flua do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e do átrio direito para o ventrículo direito. Tá bom? Então, por hoje, pessoal, eu vou ficar por aqui e vou terminar isso na semana que vem, tá? Essa parte de teoria, ok? Na semana que vem a gente continua a partir desse ponto.